vamos fazer aqui concluir um exemplo 3 que a gente tem a combinação dos circuitos RL e RC, ou seja, dado um circuito com essa configuração, a gente tem a tensão de entrada aqui VI, uma impedância sobre o indutor, uma impedância SL, já representando o circuito no domínio da frequência, a impedância R e a impedância 1 sobre SC no capacitor. E a tensão de entrada é VO. Tá? Vamos utilizar aqui como valores desses componentes uma resistência de 2 kΩ, uma indutância de 2 Henries e uma capacitância de 2 microfarad. Tá? Como é que a gente determina a função de transferência desse circuito? Tá? O H de S desse circuito, pela definição, ele é determinado no domínio da frequência pela razão VO sobre VI. Tá? Não é tão complicado quanto possa parecer aí. Nos outros casos a gente escreveu uma equação e reorganizou aqui para VO VI para achar o H de S, mas aqui tem outro método que a gente pode empregar também, que é, por exemplo, nesse circuito a gente pode utilizar o conceito de divisor de tensão. Tá? O que o conceito de divisor de tensão ele nos diz? Se eu tenho uma tensão de entrada, que eu vou chamar de VI aqui, e essa tensão de entrada ela está aplicada a duas impedâncias. Eu vou representar só como duas impedâncias, mas pelo divisor de tensão poderiam ser 3, 4, quantas impedâncias fossem aqui, né? Certo? Eu vou representar apenas como duas. São a impedância Z2. E eu quero saber qual que é a tensão sobre a impedância Z2, que eu vou chamar de VO. Pela regra de divisor de tensão, a gente tem que a tensão sobre a impedância Z2 ali, VO, tensão sobre a impedância Z2, é a impedância Z2 vezes a tensão de entrada dividida pela impedância equivalente do circuito. A impedância equivalente as duas estão em série, é Z1 mais Z2, certo? Se tivesse 3, 4, 5 impedâncias em série, aqui tanto faz, né? A gente teria que VO é Z2 vezes VI, dividido por a impedância total, a soma, enfim, a combinação de todas as impedâncias. Essa é a regra do divisor de tensão, válido lá para circuitos de corrente contínua, para corrente alternada, ou aqui para, enfim, para análise de frequência, para o circuito no domínio da frequência também é válido esse teorema, porque é um circuito linear. Né? E se a gente reescrever aqui ó, VO sobre VI, então a gente tem, simplesmente passando o VI para o outro lado, a relação da função da transferência, que é dado por Z2 dividido por Z1 mais Z2. Tá? Então, para esse circuito aqui, basta a gente pegar qual que é essa impedância Z2. A impedância Z2 é o paralelo do R com 1 sobre SC. E a impedância Z1 é o SL. Então, a gente está trabalhando no domínio da frequência, é um circuito linear, basta tratar isso aqui como um circuito que a gente está analisando algebricamente aqui no domínio da frequência. Então, faz o paralelo R paralelo com 1 sobre SC, a regra de paralelo de impedâncias, vai achar a impedância Z2. Substituindo aqui, a gente vai achar, então, a função de transferência desse circuito. Tá? Vocês podem fazer aí como exercício, através dessa regrinha aí, e a função de transferência ela pode ser escrita para esse circuito como R sobre S ao quadrado RLC mais SL mais R. Tá? Então, simplificando aí a função de transferência desse circuito, a gente encontra esta relação. Notem aí que a gente tem agora um S ao quadrado no termo. Isso aqui me diz que a função desse circuito aqui, a gente diz que ele tem um comportamento de segunda ordem. Por causa do S ao quadrado, então ele é um circuito de segunda ordem. Em geral, quando a gente tiver dois elementos armazenadores de energia, que é o indutor e o capacitor juntos, eles vão gerar um circuito de segunda ordem. Assim como a gente viu na análise dos circuitos RLC no domínio do tempo, lá dos circuitos sobreamortecido, subamortecido, todos eram circuitos de segunda ordem. Né? Então aqui no domínio da frequência também a gente tem circuitos de segunda ordem. Tá? E como a gente está interessado em analisar a resposta em frequência para uma entrada senoidal ou cossenoidal, então, assumindo aqui que a frequência S é igual a J ômega, e substituindo
né, essa frequência J ômega aqui. Então nós vamos encontrar aí uma função de transferência para o regime senoidal, h de ômega, que é dado pela expressão S ao quadrado. Aqui a gente vai ter menos 1 ômega ao quadrado vezes RLC, né? Então menos ômega ao quadrado RLC mais J ômega L mais R, e no numerador aqui R. Para a função de transferência em ômega, né, função de ômega, e que a gente pode separar em uma magnitude e uma fase. Com algum trabalho algébrico aí, dá um trabalhinho, mas não é impossível de resolver. A gente chega aqui, o ganho dessa função de transferência pode ser escrito como o ganho h de ômega é o módulo desse número complexo aqui do denominador, tá? O módulo desse número aqui ele é dado por o termo real, que é r menos ômega ao quadrado RLC, tudo isso elevado ao quadrado, mais ômega L ao quadrado vezes L ao quadrado, mais ômega ao quadrado, L ao quadrado, né? Somado esses dois termos e tira a raiz, né? A gente está fazendo o módulo desse número complexo, desse termo complexo do denominador, que também, já que o número complexo aparece só no denominador, a gente pode fazer dessa forma aqui. E o numerador ele permanece igual. Vocês podem verificar, tá, essa expressão, se ela é condizente com o que a gente fez antes, separou essa função aqui nos casos nos circuitos RC e RL, né? Separou numa parte real e imaginária e aplicamos lá o conceito de módulo, né, do número complexo. Se a gente fizer por esse caminho, dá um pouco mais de trabalho, vai chegar na mesma expressão. Ou, no caso aqui, o numerador aqui é o número real, o numerador repete na função de ganho, ele é repetido. E a expressão complexa está apenas no denominador, então basta a gente determinar o módulo deste número complexo aqui, desta função complexa, que a gente tem aqui, que é dado por essa expressão, e a gente vai ter a função ganho equivalente. E a função de fase a gente pode determinar aí também, tá? Com algum trabalho algébrico, a função de fase ela é dada por φ de ômega, é o arco tangente de r menos ômega ao quadrado vezes RLC, isso aqui em numerador menos ômega L, tá? Então essa função ganho e essa função de fase. Para a gente determinar a frequência crítica ômega zero desse circuito, certo? Basta, ou a gente da definição de frequência crítica, ela acontece quando a magnitude, quando o ganho é igual a 1 sobre raiz de 2, ou seja, quando h de ômega zero, função magnitude, for igual a 1 sobre raiz de 2, ou seja, igual a 0,707. Então a gente tem que substituir esse ômega zero, ou igualar esta expressão aqui do ganho, né, essa função do ganho, para um ômega zero igual a 0,7, e aí resolver essa expressão. Para os valores de resistência, indutância e capacitância que a gente assumiu nesse circuito, a gente vai achar um ômega zero aí de aproximadamente 740
42 radianos por segundo. Tá? Então, da definição aqui, quando a magnitude ela for igual a este valor, a gente resolve para um ômega. Qual que é esse ômega? Vai dar em torno de aproximadamente 742 radianos por segundo. Ok? Então, e analisando agora, plotando essas funções de ganho e de fase num gráfico semilog, então a gente tem aqui o ganho desse circuito, olha que interessante. Aqui a gente tem o ganho em dB e frequência em escala log. Tá? O que a gente observa? Né? Para baixas frequências, o ganho é zero, ou seja, ele não tem atenuação nem amplificação, a baixas frequências. Só que existe aqui uma faixa de frequência que esse circuito ele amplifica, ele tem um ganho positivo. Esse valor aqui positivo ele chega a 6 dB positivo, ele chega a dobrar a tensão de saída. Você já tem um ponto aqui que a gente chama de amplificação, que é uma ressonância desse circuito RLC, onde a tensão de saída ela pode ser amplificada em relação à tensão de entrada. Certo? Então a gente tem um ganho positivo. E aí para frequências, conforme a frequência vai aumentando ainda mais, a gente tem aqui um ponto em que a frequência chega a menos 3 dB, o ganho chega a menos 3 dB, a gente diz frequência de corte, ou seja, ele atenua, daí começa a atenuar fortemente, né? Com o aumento da frequência, a atenuação ela vai sendo bem mais ampla. Então, para altas frequências, ele vai atenuar o sinal, né? Drasticamente. Né? Então, esse circuito aqui, a gente pode chamar ele de um filtro. Ele é um filtro passa baixa, né? Ele deixa passar baixas frequências, para altas frequências ele vai cortar. Então, a partir da frequência de corte aqui. A frequência de corte a gente não definiu numericamente, né, nesse circuito, porque esse caso aqui a gente não está analisando ele muito a fundo, só para ver o comportamento, mas ele tem uma atenuação, a frequência de corte ela é dada no ponto de menos 3 dB. O menos 3 dB está por aqui, embora a escala aqui não esteja ajudando. Os 700, aqui está o 500 radianos por segundo, nesse traço aqui dá o 500, 600 e o 700 está por aqui. Então esse traço aqui é o 700 radianos por segundo, ele está um pouquinho mais para a direita, tá? A frequência de corte aqui está lá em torno de menos 3, deve estar, né, batendo em menos 3 dB, exatamente para 742 radianos por segundo de frequência. Tá? E a fase, se a gente plotar essa função de fase aqui, tá? Ela tem um comportamento bem diferente. Né? O que esse comportamento está mostrando? A tensão de saída para baixas frequências ela não tem defasagem. Com o aumento da frequência, ela tem um aumento de defasagem, que torna o sinal atrasado em relação à entrada, certo? E aqui o que acontece? Bom, esse aqui é um artifício da função arco tangente, né? Não é que o sinal aqui nesse ponto ele vai mudar abruptamente, né? O que ele está fazendo aqui? Ele vai até menos 90 graus, certo? E a função arco tangente, ela pela própria função, ela mudou o argumento aqui, passou dessa frequência, ela assumiu um valor positivo, né, a tangente. A questão é que o sinal, o que ele está acontecendo nessa mudança de comportamento aqui nessa faixa, que está aqui exatamente bem próximo aí de 500 radianos, né, por segundo, um pouquinho acima de 500 radianos. A fase ela chega a menos 90 graus. Uma defasagem de um circuito senoidal, de uma onda senoidal, ela não pode ser maior que 90 ou menor que 90. Então, quando ela está atrasada 90 graus, menos 90 graus, portanto, né, e ela passar para menos 91, na verdade agora ela passa, a gente deixa de, se a gente olhasse o gráfico no domínio do tempo, ela deixa de estar atrasada e agora ela passa a ser adiantada, porque ela vai ter um comportamento, ela vai passar para mais 90 graus, certo? Então nessa mudança aqui, é o limiar em que ela está menos 90 graus, a gente considera que ela está atrasada, mas como é uma onda cíclica, ela passa a estar, se ela atrasar um pouquinho mais, agora ela fica adiantada, então o pico, a tensão de pico, ela passa a ficar na frente no tempo, né, adiantada no tempo, então, em relação à tensão de entrada. Então esse comportamento aqui, ele representa que a fase, ela passou agora antes ela estava atrasada nesse ponto, antes de 500
500 radianos por segundo a frequência, e agora ela passa a ficar adiantada. E aí ela fica adiantada 90 graus, até que para altas frequências de novo ela vai ficar em sincronia, em fase com a tensão de entrada. Então nessa faixa aqui de 50 radianos por segundo até começa aqui até a defasagem, até 10 na 3 aqui, até 1 kg radianos por segundo, que a gente tem a mudança de comportamento. A onda ela começa a ficar atrasada, aumentar atrasada em relação à tensão de entrada. Chegou no ponto crítico, ela passa a ficar adiantada no tempo e vai diminuindo a defasagem, diminuindo até que o ciclo eles entram em fase de novo. Tá? Então esse aqui é uma análise bem breve, né, do circuito RLC, mas só para exemplificar que, por mais complexo que seja o circuito, se a gente tivesse um outro circuito com mais, se a gente tivesse uma combinação de outros circuitos aqui adiante, né, uma vez que é possível determinar a função da transferência, a gente pode fazer análise de resposta em frequência desse circuito. Tá? Separando aqui numa função de ganho e numa função de fase. E é muito mais usual, muito mais na prática, aí, muito mais representativo a gente ter essa análise de ganho em dB, a gente utiliza essa escala em dB, e a frequência ser analisada em uma escala logarítmica, ou seja, configurando o que a gente chama de um gráfico semi-logarítmico ou semilog, o que na engenharia a gente chama também, atribui dá um nome ao engenheiro que criou isso aí, né, o Hendrik Bode, é o gráfico de Bode, utilizado lá nas décadas de 40, mas até hoje é utilizado para análise de resposta de frequência dos mais diversos dispositivos aí na engenharia. Tá? Então, o ganho a gente utiliza a escala em dB, em decibel, que é uma atenuação para valores negativos e uma amplificação para valores positivos, e a escala logarítmica para a gente poder observar, poder analisar uma ampla faixa do espectro de frequência, um amplo espectro de frequência, em um gráfico que, se representado em forma linear, ficaria muito comprimido a informação. Né? Então, dessa forma logarítmica, a gente consegue analisar o amplo espectro de frequência. E aqui, né, nesse circuito também, a gente nota que, bom, particularmente aqui a gente tem esse comportamento do circuito de segunda ordem, nesse caso, em que a gente tem uma faixa de frequência que o sinal de saída ele é amplificado em relação ao sinal de saída. Um comportamento interessante, embora ele seja um filtro, tem um comportamento de filtro para altas frequências, né? Ele tem uma faixa aqui que ele amplifica o sinal, mesmo sendo um circuito que a gente chama um circuito passivo, né? Que ele não tem nenhum elemento ativo, não tem um amplificador operacional, não tem nenhuma chave controlada, como por exemplo num conversor de CCCC ou CCCA. Né? Pelos contrários, ele tem apenas elementos passivos que são indutor, capacitor e resistor. E ele mesmo assim ele está criando uma amplificação no sinal de saída. Tá? Às vezes isso não é bom, né? A amplificação numa rede de instalações elétricas, por exemplo, a amplificação da tensão de saída num sistema de potência pode não ser bom. Não necessariamente isso aqui é algo bom. A gente amplificar a tensão do sistema elétrico de potência significa que pode estar acontecendo uma ressonância, um ponto de curto-circuito na rede, ou seja, uma sobretensão que é indesejada, né, em algum ponto. Claro que no sistema elétrico de potência a frequência ela não varia, a frequência ideal é 60 Hz, né, mas se a gente tiver um comportamento de variação de frequência, a gente pode, o sinal que varia com a frequência, algum ruído, algum sinal sobreposto ao sistema elétrico, né, a gente pode ter esse comportamento aqui para um circuito RLC, por exemplo. Amplificar demais a tensão e aí isso pode causar problemas no circuito. Né? Nem sempre a amplificação ela é apenas positiva. A gente pode pensar que tem dispositivos que a amplificação é desejada, amplificar sinal de som, de transmissão, de antenas, enfim. Né? Mas, em outros casos, outros sistemas, a amplificação pode gerar problemas aí, né? Por sobretensões ou sobrecorrentes.